Bom, pessoal, então ficamos lá com aquele problema, né? A gente não conseguiu terminar ele por conta que a internet caiu. Eu estou gravando essa videoaula então para a gente conseguir então finalizar esse exercício, tá? Era o exercício sobre rendimento e seletividade, um balanço de massa em que ele já dava os produtos, as concentrações, a composição da corrente de saída. A primeira coisa que a gente fez então nesse processo foi o seguinte: para resolver esse balanço de massa, a gente fez um desenho, um diagrama, calculou as quantidades de cada componente. E com essas quantidades facilitou bastante os nossos cálculos, né? A gente fez o balanço para o reagente, que é o que estava participando da reação. A quantidade que entra é 85, a quantidade que sai dele foi 42,42. A gente conseguiu calcular quanto dele que realmente foi convertido em produto, né? Se isso aqui saiu, quer dizer que a parte que restou foi convertida em produto. Então, 47,58 do etileno foi convertido, do propileno, desculpa, foi convertido em etileno. E para fazer a conversão, se 85 todo ele fosse convertido, seria 100%. Mas como só uma parte desses 85 foi convertido, que é essa parte, a gente colocou aqui para X e achamos então em torno aí de 56%, certo? Fizemos o balanço de massa para todos os componentes, né? Usando aquelas quantidades que eu falei para a gente obter aquelas quantidades de cara, que facilita a vida, né? A quantidade que sai aqui do produto inerte é 15 kmol por hora. De etileno, o que entra mais o que forma é igual ao que sai. Como não entra nada do produto, isso aqui é tudo que sai, 40,04. Certo? Para hidrogênio também a gente fez balanço de massa, ele também é um produto que o metano, usando aquelas quantidades que sai lá, que ele me deu essa informação. Então, bem simples o balanço de massa. E aí ele pede o rendimento baseado na alimentação e baseado no consumo. Rendimento está relacionado a produto, conversão está relacionado a reagente. Então, se eu sei que está reagindo apenas uma parte dele, desses 85 kmol, somente essa parte é a que foi consumida. Baseado na alimentação, quer dizer, de todo o reagente que entrou, se todo ele fosse convertido, 100%. Mas eu sei que apenas uma parte dele que converteu para etileno. Então, essa parte dele que converteu para etileno, que a gente viu aqui que é apenas uma parte dele, 40,04 estaria para X. A gente acha, então, um rendimento baseado na alimentação. Então, como a reação é 1 para 1, eu até enfatizei isso aqui na hora da aula com vocês, se 85 kmol desse reagente, todo ele transformasse no produto, ia formar 85 kmol. Então, esse 85 kmol, a quantidade esperada, 100%. Mas a quantidade real que formou, 40. 40 está para X, achei então um rendimento de 47,1%. Isso aqui que eu coloquei em canetinha vermelha foi baseado no consumo, né? Então, baseado na alimentação, 47%. Baseado no consumo, a gente sabe que é apenas uma parte que foi convertida, certo? Essa parte que foi convertida, se toda ela transformasse em produto, a gente esperaria 47,58% do produto. Então, como que seria a nossa regrinha de 3? Se formar tudo que eu espero, 100%. Quanto que formou real? Não chegou a formar 47, formou apenas 40. Então, eu acho o rendimento baseado no consumo. Ou seja, a reação ela pode ser utilizada, né? O rendimento aí é inferior a 100%. Mas, para nível industrial, o rendimento bom, né? E a outra perguntinha que ele fazia, que não deu tempo de explicar para vocês, é a questão da seletividade. Gente, a seletividade você vai fazer quando tem dois produtos possíveis, tá? Nesse caso, essa reação ela dava, vou colocar aqui no slide, aqui no enunciado para vocês, ó, uma reação formando etileno, a outra formando metano. Quando tem um subproduto possível, o que você faz? Acha a quantidade do produto principal, a do subproduto, que vai estar em menor quantidade. Então, é isso que eu fiz, ó. A do produto 40, a do subproduto 5,04, graças àqueles cálculos que a gente fez lá no começo. E aí basta eu dividir o maior pelo menor, né? O produto principal dividido pelo subproduto.
fazendo essa conta aqui, eu observei que aproximadamente a cada 1 kmol de metano formado, produz-se 8 kmol do etileno. Então, a seletividade é de 1 para 8. A cada 1 que é formado do subproduto, forma-se 8 do produto principal. Isso, então, era o que eu tinha, o que não foi possível a gente continuar, né? Teve aquele problema lá na internet. E continuando, então, falei que eu ia dar uma luz para vocês nas questões, né? Gente, essa reação aqui, que ele me deu aqui, ó, já está balanceada, né? Já facilitou bastante a nossa vida. É para fazer daquela mesma forma que a gente está acostumado. Acha o limitante, acha a porcentagem do excesso e depois, utilizando aquela tabelinha lá que eu falei para a gente montar, fazer o balanço de massa. 2 litros de uma solução saturada, ele está falando que a concentração que é a solução saturada é 50 gramas do composto para cada 100 gramas de água. Ele me deu a densidade de 1 grama por ml, certo? Então, o que eu vou fazer? Esses 2 litros de solução, eu acho a massa dessa solução, multiplicando pela densidade. Então, o volume vezes a densidade é igual a massa, certo? Então, corto aqui, já tenho, então, a massa da solução. Se a densidade é 1, 2 litros equivale a 2 quilos. Aqui ele me deu a solubilidade, aqui está falando grama de água, mas vocês consideram grama de solução, tá? Então, essa concentração aqui da solubilidade é 50 kg de fosfato de sódio para 100 kg de solução. Então, pode utilizar isso daí. Quando eu faço isso, eu chego na massa dessa solução. Então, vocês pensarem, gente, ó, a concentração é 50%, a densidade é 1, 2 litros equivale a 2 kg. Se a concentração é 50%, 1 kg é o soluto, certo? E quem que é o soluto? O fosfato de sódio hidratado. Beleza? O que vocês devem fazer aqui? Achar a massa molar desse composto inteirinho e converter isso aqui para mol. Como que eu converto para mol? Utilizando a massa molar. Então, olha lá, do sódio é 23, ácido fósforo, oxigênio, 12 água. Quando tem essas moléculas hidratadas, eu gosto de colocar assim, ó, 12 vezes 18, porque você já acha a massa dessa parte aqui da água, né? Está incorporada na molécula, certo? E aí você vai achar a quantidade aqui em mol, X em mol, que é a quantidade que está alimentando o processo. Alimentação. Aqui, você vai converter também para mol, utilizando a massa molar desse composto. E quando você obtém, então, X sobre Y, você tem a razão de alimentação. A razão estequiométrica está aqui, ó, 2 sobre 3. E aí você compara a razão estequiométrica com a razão de alimentação. Se for maior, quem você colocou em cima é o limitante. Se for menor, quem está em cima é o excesso. Certo? E depois que vocês fizerem esse cálculo, aí basta seguir aquela formulinha, né, para achar a porcentagem do excesso, para fazer o balanço de massa depois. Certo? Então, aqui a questão era isso, você converter as massas para mol, primeira etapa. Nesse outro exercício aqui, ele fala que tem uma mistura de gases, te dá a composição aqui total dessa mistura, fala que ela passa por um processo com uma água de cal e ele pede a composição molar da mistura na saída do sistema. Gente, nessa letra A é muito simples. Porque na letra A, ele está pedindo a composição molar aqui, ó, na saída do sistema. Tá vendo que o enxofre aqui, o dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre, eles ficam presos na água de cal. A água de cal absorve eles. Então, essa parte aqui do processo tem reação química. Os demais não passam por reação química. Então, eu vou chamar isso aqui de MA. Eu conheço MB. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o balanço para o oxigênio e o balanço para o nitrogênio. Aqui eu marquei aqui, mas eu vou fazer o seguinte. 25% de oxigênio. Então, o balanço para o oxigênio vai ficar quanto? 0,25 vezes MA é igual a X de oxigênio vezes
100. Você encontra, então, MA em função de x. Certo? Você vai encontrar MA em função de x. Vou colocar aqui o valor para vocês, 400x. E aí, o que você vai fazer com esse... Então, você fez o balanço para o oxigênio, achou isso. O balanço para o nitrogênio vai ficar muito parecido. 0,15 de MA é igual a 1 menos x vezes 100. E aí você combina essas duas equações. Você acha, então, o valor de x, combinando essas duas equações. Depois que você acha esse valor, você sabe que y é igual a 1 menos x, você acha o valor de y e você acha a composição de saída. Certo? Aí na letra B ele pergunta a vazão de entrada da mistura poluente. Ué, gente, se você já encontrou o x, você joga aqui, ó, MA igual a 400 vezes x, você acha 400. Certo? Aí o consumo horário de hidróxido de cálcio no sistema. Para você fazer isso, agora que você já conhece o valor de MA, você vai conhecer a massa de SO2 e a massa de SO3. Com essas massas de SO2, você calcula quanto que vai consumir de cálcio, de hidróxido de cálcio, e quanto que vai consumir de hidróxido de cálcio usando a estequiometria da reação. Certo? Qualquer coisa, me manda as perguntinhas aí pelo WhatsApp, me manda as respostas pelo WhatsApp que eu vou conferindo junto com vocês. Tá joia? Gente, obrigado e até mais. Até a próxima aula.